Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode P, Palavras com Educação. Eu sou Patrícia Cardoso. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. No episódio anterior, nós falamos sobre gestão escolar e hoje nós vamos falar sobre educação ambiental. E você que ainda não nos segue, corre lá no Pode P, Palavras com Educação. Isso mesmo, eu sou Diana Gottschalk e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema que está diretamente ligado ao futuro do nosso planeta e ao papel como agente de mudanças, a educação ambiental. Fique com a gente porque hoje o papo está cheio de ideias inspiradoras e caminhos possíveis para criar um mundo mais verde, sustentável para todos. É isso aí, né, Diana? E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. E você já parou para pensar no impacto que a escola pode ter na construção de uma sociedade mais consciente e sustentável? E como essa educação pode ultrapassar os muros da escola, envolvendo famílias, vizinhos e a comunidade? Neste episódio, vamos explorar como a educação ambiental pode transformar hábitos, despertar novas expectativas e perspectivas e engajar tanto estudantes quanto a sociedade em ações concretas para proteger o meio ambiente. Também vamos trazer exemplos bem práticos de projetos incríveis que já estão fazendo a diferença, além de algumas dicas para você aí na escola começar junto com a sua comunidade e com os seus alunos a educação sustentável. Hoje, como nosso convidado, contamos com o professor Felipe Leão. Felipe, seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco hoje para falar sobre educação ambiental. Prazer é meu, gurias. Muito bom estar aqui com vocês. Sabe que eu sou um admirador de vocês. E principalmente do programa, que eu acompanhei todos os programas até agora. Olha só, que legal. Me sinto muito privilegiado de estar aqui. Pra gente é um prazer mesmo, tá, Felipe? De ter aqui com a gente, conversando sobre um assunto que tu é expert e gosta muito também, né? Felipe tem graduação em administração, atualmente cursando licenciatura em matemática, possui especializações em docência no ensino superior, gestão para a qualidade do meio ambiente, governança, gestão de risco e compliance, além de MBA em gestão de pessoas e estratégias de negócio. É mestre em avaliações de impactos ambientais e doutorando em engenharia pela URGS. Com mais de 10 anos em experiências na área comercial como consultor e gestor de vendas, é professor de nível técnico e universitário desde 2012 e hoje professor da graduação e pós-graduação, assistente da coordenação dos cursos de administração, ciências contábeis e gestão comercial pela Facate e também instrutor profissional do Senai. É professor convidado de pós-graduação da Faculdade de Cooperativismo do Mato Grosso e coordenador voluntário da Câmara Especial de Responsabilidade e Sustentabilidade do Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Nossa, é muita experiência, né, que nós temos aqui hoje, né, Diana? E é um prazer. Então, Felipe, também seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra te ter aqui para falar sobre um tema que, né, está em alta hoje, né? E, na verdade, ele sempre teve, mas devido a tantos acontecimentos, né, e perto da gente, nós pensamos que esse é um tema bem importante para nós trazermos aqui para o podcast e, de alguma forma, também contribuir com quem está lá na escola, né? Porque acreditamos que a educação ambiental, né, olhar para um mundo mais sustentável, onde a gente possa, de fato, viver melhor. A escola é um lugar onde a gente pode dar início a isso tudo. Então, queria que tu contasse pra gente, começando, né? Contasse pra gente um pouquinho como foi tua trajetória e em que momento tu começou a se envolver com essa parte mais ambiental, que tu foi pra parte mais de educação ambiental. Conta pra gente um pouquinho. Vocês estavam comentando sobre o meu currículo, aí passa um filme, né, na nossa cabeça. E a questão ambiental, ela surge para mim dentro da graduação. Eu fazia administração, quando estava fazendo administração, eu percebi que era uma área que não era muito explorada pelo meu curso. Era mais explorada por curso de engenharia e de biologia.
Só que eu percebi que teve um gap porque não tinha nada voltado à gestão. Como é que se gerencia isso? Tinha a época das ISOs 14000, mas é a gestão que é muito importante para implantar uma ISO. Será que realmente até que ponto uma engenharia, uma biologia, ela vai ter a competência no administrador? E aí, dentro do meu curso, eu percebi que não tinha nem disciplina naquela época voltada. Agora existe uma lei que obriga, né, a ter essa disciplina no ensino superior sobre gestão ambiental. E ali surge a oportunidade de eu fazer meu trabalho de conclusão sobre meio ambiente. Eu fiz meu trabalho de conclusão sobre marketing ambiental e a minha trajetória começa no meu trabalho de conclusão, e aí a cada banca que eu passava surgia um convite para eu fazer mais uma pós, uma especialização na área. Então eu saio de uma universidade, vou para uma outra especialização, vou para o mestrado e depois eu acabo parando no doutorado. E nessa trajetória de 10 anos fazendo especialização, Patrícia, tu comentou assim que o meio ambiente ele pode, né, estar na educação, ele deve estar na educação básica. Por que ele deve estar na educação básica? Porque é necessário que se crie uma cultura, e essa cultura passa pela base. Então, nessa minha trajetória de graduação, mesmo na especialização, conversando com professores especializados na área, a gente via que sempre existiu barreiras. O que são essas barreiras? É conhecimento, implantação. Então, há pouco tempo fui convidado para escrever um artigo para o Jornal do Comércio, e eu coloquei como título Brasil, País do Futuro. Olha. Porque quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente fala assim, está em alta. Então, eu estou desde 2006, que eu comecei a estudar sobre a questão ambiental, é ano que vem. Aí passou 7, 8, 9, 10, já se passaram quase 20 anos, e a gente falando, o momento é agora da questão ambiental. Então, imagina, para quem estuda há 20 anos o tema, a gente sempre pensar, vai ser agora. Então, eu penso muito nesse título. O Brasil é o país do futuro, o meio ambiente, a questão ambiental, ela é futuro também sempre, quando ela vai se tornar presente. E a gente vê o quanto é necessário, principalmente pelo que a gente passou ano passado, que tem muita ligação com as questões ambientais. Então, assim, como é algo que a gente precisa persistir para estar na área, sempre vai gerar dúvidas. A gente está cursando algo, será que realmente é isso? A gente olha um jovem, vai fazer um vestibular, vai pensar numa graduação, ele está sempre na incerteza, será que é isso que eu quero? Então a gente passa, mas será realmente que tu vai persistindo, e a gente sempre vem, agora vai ser o ano ambiental. Então eu tenho muita esperança que a gente passe a cobrar mais isso da educação, passe a entrar de uma forma mais efetiva nas escolas, para a gente criar essa cultura e poder sim, realmente, agora estamos realmente preparados para isso. Porque a gente fala muito dessa questão ambiental, né, Felipe? E como tu falaste agora há pouco sobre a questão do que a gente passou no Rio Grande do Sul em 2024. E aí, realmente, daí as pessoas começam a repensar a questão ambiental, né? Porque até então, muita coisa se verbaliza e pouco se faz na prática. Acho que esse é um dos pontos, né? Então, eu acho que as pessoas começam a repensar a sua postura, E primeiro, geralmente ainda muitas vezes culpam a própria gestão pública, né? Por isso, mas quando, na verdade, os pequenos atos, os pequenos gestos diários, eles também já ao longo do tempo, podem surtir um grande impacto, né? Uma grande diferença. Eu percebo que falta consistência nas ações, né, Felipe? Porque se leva um choque, né? Como a gente teve agora no ano de 2024, com as enchentes, e a gente percebe, nossa, precisamos cuidar do nosso planeta, né? Precisamos olhar para o nosso planeta diferente, precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Mas com o caminhar dos dias, as coisas vão se acomodando e isso vai esfriando. Essa é a sensação que eu tenho, que não existe uma consistência nas ações voltadas para cuidar do meio ambiente, para conscientizar as pessoas, né? Eu acho que sim, precisa, né, de ações públicas, mas nós, enquanto cidadãos, temos o nosso papel, eu acho que ele é muito importante, de extrema importância nesse processo de cuidar do nosso planeta, de olhar para o nosso planeta. É que culturalmente as pessoas não estão preparadas, né? A gente fala
algumas, né? Mas... E tu entende que isso é onde é que tu acha que a gente consegue mudar essa cultura? Assim, em que momento que nós conseguimos, assim, dar esse start, começar assim, agora a gente precisa efetivamente trabalhar? Antes, eu tenho uma resposta muito boa para isso, mas Então, antes, só para a gente fechar o do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Eu fui num seminário do Sindicato de Engenharia em maio do ano passado. E tava lá professores, pesquisadores da URGS, tinha a USP, tinha gente assim, até de outro país. Eu me lembro que tinha uma pesquisadora brasileira que estava no México. E o professor da URGS, ele tem um projeto, né, na Antártica. Ele falou assim, maio de 23. Um ano antes. Um ano antes. Ele falou assim, ó, nós vamos começar a ter um grave problema no Rio Grande do Sul a partir de outubro de 23. Bah. E isso vai até junho de 24. E ele falou exatamente o que ia acontecer. E ele falou assim, a gente precisa tomar uma atitude em relação com a questão pública. Aí o que seria plano de cidade? Quais são os projetos de defesa civil? A gente não tem nenhum plano de emergência. Cidades que não deveriam estar onde estão. Então, os nossos planos de emergência são da década de 40, 50, 60. E ele cita isso. Eles erraram por um mês, porque começou em setembro de 23. Então, isso, assim, a gente que está estudando, a gente fica um pouco triste, porque quando começa lá em setembro, novembro, tu fica chateado porque tu vê pessoas morrendo. Aí acontece em Porto Alegre em maio, e eles citaram tudo que foi falado depois no jornal, em notícia. Em 2024, eu vi em maio de 23. E aí e aí eu penso isso, como é que a gente vai ser ouvido, como é que a gente vai tomar uma atitude, porque vamos pensar empresarialmente. Uma empresa, ela não pensa na parte ambiental, só se for cobrado por uma lei. Porque ela está voltada ao lucro, mas as pessoas não... Mas existe uma mudança. E aí vem que a gente fala sobre a escola, sobre educação. Sim. Antigamente, eu acho uma palavra forte para mim. Mas vamos lá na década Alguns tempos atrás. Isso, vamos na década de 90. Tá. Como é que se andava de carro na década de 90 em relação ao uso do cinto de segurança? No banco de trás. Não andava, né? Você andava de cinto. Não se andava. Aí eu vou dizer do meu primeiro chefe de carteira assinada, ele amarrava o cinto no volante. Por quê? Ele entrava no carro, senão ele esquecia de usar o cinto. Isso em 1998. Então não é tão longe. O que começou a acontecer? O Detran, eu me lembro disso, começou a entrar nas escolas. A polícia, a brigada entrou nas escolas. E aí começou toda uma educação de trânsito dentro da escola. Processo de conscientização. Carros, né? As crianças com os carros, segurança. E aí, o que passa a acontecer com esse movimento? Né? E fora fiscalização e multa. Mexe no bolso, a galera começa a ser mais consciente. Mas o que passa quando a criança recebe isso? Tá lá, por que deve usar o cinto de segurança? Isso é correto. A criança vai para dentro de casa e ela faz o que quando tu entra no carro? Se tu não botar o cinto? Cobra. Pai coloca o cinto. Vô coloca o cinto. É exatamente isso. E aí se passa uma cultura. A criança, ela entra no carro, é natural o movimento de já colocar o cinto. Se torna natural. Isso é cultura. O que eu percebo, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, as escolas, e depois a gente vai falar sobre a pesquisa que eu fiz, as escolas privadas, elas já trabalham isso muito bem. Então, o meu filho, para ele, é natural chegar em casa e saber onde é que eu vou colocar meu resíduo. A gente não fala mais lixo, é resíduo. Onde é que eu coloco seco, né? Onde é que eu coloco orgânico. E eu vejo que os meus familiares mais velhos são mais resistentes. Por mais que tu fale, ele faz de acordo com que é mais cômodo. E por uma criança, não. E se tu errar, ele tira e te cobra. E aí tu tá nascendo uma cultura. Então, no momento que hoje, se eu entro no carro e é natural eu colocar o cinto, na escola vai ensinar que é natural separar o lixo. Então, quando tu começa a jogar educação ambiental dentro da escola, essas crianças, elas vão crescer e para ela vai ser algo extremamente natural. Teve um episódio que eu estava com meu filho numa praça e um adulto jogou um lixo no chão. E não era um adulto, era um grupo de adultos, né? Devia ter uns 20 e poucos anos. E o meu filho queria lá, indignado, cobrar. Aí eu falei, olha, meu filho, se tu for, eu vou ter que ir junto, né? Sim. E aí,
sei se vai dar muito certo, né? Eles estão em mais que a gente, né? Então, tu vai cobrar de que falei. Só que ele ficou assim, ele tinha uns 4 anos, ele ficou extremamente indignado. E ali foi uma coisa que eu pensei, cara, é uma solução. Se a gente pegar aquela... Eu não gosto muito, né, de falar de política, assim, mas tem uma entrevista do Maluf lá na Roda Viva que ele fala isso. E os jornalistas fumando, ele queria proibir o cigarro em lugar público. Ah, mas agora daqui a pouco tu vai querer... Aí ele falou assim, as nossas crianças vão ter vergonha da gente lá no futuro. Aí o jornalista fala, daqui a pouco tu vai querer também que a gente comece a usar cinto de segurança. Porque eu não tô fazendo mal para ninguém, não. Tu tá fazendo mal pro outro fumando. Então existe aí. Então tu vê assim, a gente mudou uma consciência. Começou na escola. Eu acho que, olhando hoje, a instituição privada fez bem, tá fazendo muito bem. E eu vejo nos livros do meu filho que tem lá a Agenda 2030, tem os ODS. Sim. Então, eu vejo que os colegas deles também têm essa consciência. Né? Tu percebe que a escola está mais limpa. Né? Escolas também públicas que trabalham com pesquisa, se percebe que já existe um outro movimento. Então, o segredo está ali. Existem alguns problemas, óbvio, né? De conhecimento, de cultura, de falta de engajamento, né? Que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. E eu acho que esse é o ponto. A gente precisa fazer algo lá para daqui a 10 anos a gente ter uma outra cultura. Para mim, o problema é só cultural. Felipe, tu tens uma pesquisa, um trabalho que tu fez com as escolas públicas. Tu poderia contar um pouquinho mais para nós? Como é que foi? Qual foi o objetivo? O que tu encontrou? Tu tem como compartilhar conosco? Eu fiz uma pesquisa no Vale do Paranhana. Taquara, Riozinho, Três Coroas, Igrejinha, Rolante e Parobé. Eu entrevistei todas as escolas. Faltou uma escola só do meu universo. Foram 156 escolas entrevistadas e eu entrevistei só diretores dessas escolas. Por que eu entrevistei diretores? Era sobre a questão da Agenda 2030, sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu queria ter conhecimento sobre como aquela escola ela desenvolvia ou trabalhava as questões ambientais. E o que aconteceu? O que eu quis aprender? O que eu quis desenvolver na minha pesquisa? Eu queria saber quais eram as principais dificuldades que eles tinham, né? Quais eram as ações que eles tinham. Então, eu consegui fazer um mapeamento de todas as atividades daquelas escolas, conversando só com os diretores. Se eu conversasse com um professor, que não era a minha ideia da área, o que acontece com o professor? Ele entra, ele faz um projeto, aquele projeto ele tem início, meio e fim, dentro de uma atividade ou de uma aula ou de um semestre, e ele não tem, ele não volta, ele não tem continuidade. E quando eu falei com a direção, eu queria saber se aquela escola tinha algum projeto que era institucional. E aí eu passo a me surpreender, porque eu fiz algumas perguntas pontuais, como, por exemplo, se tinha conhecimento sobre os ODS, que óbvio que é um pouco mais técnico, mas, por exemplo, só 25% das escolas tinham esse conhecimento. Porém, para minha felicidade, nessas 56, tinham mais de 200 ações sendo desenvolvidas nessas escolas. Ótimo. Só que eram ações assim que eles tinham, mas eram ações que não existiam um controle ou um indicador. Então, elas não tinham continuidade. Tem uma composteira, ok. A gente fala, tá, mas como é feito isso? Como é coordenado? Quem cuida? Como se faz? Qual é a continuidade? Não. Então, a gente começou a perceber, além... Beleza, ok, é bom fazer, tem que ser feito, mesmo que não seja da melhor maneira possível, mas é feito. E a gente começou a perceber também quais são as principais dificuldades. E foi bacana, porque quando tu começa a perceber quais são as dificuldades e como a gente pode auxiliar as escolas em relação a essas dificuldades. Porque eu trabalho numa instituição de ensino superior e eu me sinto obrigado a ajudar uma escola que tem essa necessidade. Então, quando eu conversei com a direção, eu falei, eu me coloco à disposição. Se vocês precisarem, eu como instituição de ensino superior, se vocês precisam de conhecimento e a gente tem esse conhecimento para compartilhar, a gente está à disposição de vocês. Então, às vezes... Uma parceria. Isso. É necessário sempre, a gente precisa de parceria. Se a gente quiser dar continuidade ou criar um projeto, principalmente na área ambiental, eu preciso, porque o conhecimento, por mais que ele esteja em rede e de fácil acesso, a gente precisa saber como a gente vai acessar ele, como a gente vai desenvolver um projeto, como a gente vai controlar esse projeto, para que realmente ele seja efetivo e que tenha continuidade para ter esse engajamento. Então, se eu tenho um problema de engajamento, como é que eu vou desenvolver um projeto se as pessoas elas não vão participar, ou elas vão participar temporariamente, e daqui a pouco eu fiz o mais difícil, consegui verba,
coloquei o projeto, mas ele não teve continuidade. Então, é muito importante, né? Esse foi um dos projetos. Também a gente fez um projeto que foi muito bacana, que foi em Porto Alegre. A gente fez uma parceria com o Centro de Pesquisa sobre Poluição Atmosférica em Barcelona. E a gente fez uma coleta nas principais escolas de Porto Alegre da areia de parquinho. E por que acontece? A poluição atmosférica, ela desce, né? Assim, no modo mais simples, né? O carro, o ônibus, ele tá passando, ele joga a poluição desce. E aí a gente tinha um método que a gente conseguia pegar a areia, por exemplo, do parquinho, a gente coletava e fazia toda uma metodologia, toda uma preparação para mandar para Barcelona. A gente fez 27 coletas. A gente pegou Porto Alegre e Grande Porto Alegre, nas escolas que tinham esse parquinho. Aí até mais um sinal, né? Hoje muitas escolas não têm por causa de doença. Então a criança às vezes não tem natureza na escola, e isso a gente sabe que é muito importante que a criança tenha esse contato, mas a gente não tem porque tem bicho, tem vetor, tem doença, então as escolas estão começando a eliminar isso nas capitais. E aí, voltando, né, através dessa coleta, a gente percebeu os índices de poluição em Porto Alegre. E é uma coisa inacreditável o quanto a gente está vivendo de poluição atmosférica. São Paulo hoje é uma cidade que mata mais, esse é um dado, se eu não me engano, de 2021, de poluição atmosférica do que câncer de mama. Nossa. São Paulo. E os índices que a gente coletou, o comparativo, por exemplo, ali foi muito na região, teve escolas na região central. O comparativo que a gente conseguiu chegar é que os índices são tão alarmantes quanto Pequim na China. E aí o que acontece que a gente não percebe hoje? Tem algumas escolas, né, o carro é um dos mais fontes de poluição, né, por causa do CO2. E o que acontece hoje em grandes escolas? Onde é que o pai busca o filho? O que ele faz com o carro? Ele entra na escola. Então tem várias escolas que o carro entra, para dentro, o filho entra no carro e ele sai. Então fica no horário das 7 da manhã, no horário do meio-dia, no horário do final da tarde, carro entrando na escola e jogando poluição para dentro da escola. E quem está respirando o ar são as crianças, são os funcionários. E a gente não sente que a gente vai, teoricamente, morrendo lentamente. A gente está fumando, a gente é fumante passivo, teoricamente. Falando uma coisa assim bem... Não, mas é muito importante essa tua reflexão, né? Porque a gente fala de que os pais entram na escola, né? Mas muitos não têm essa percepção, né? Do carro, da mobilidade que ele dá. Muitos pensam no conforto, né, Felipe? Mas na agilidade, conforto, agilidade, principalmente segurança. Exatamente. Mas também eu acho que muitos... Talvez dos que têm esse movimento, que estão nesse ambiente, né? Talvez eles também desconhecem, Felipe, será que desconhecem, então, né? Esse poder que tem, ou esse problema que se tem? Conhece, porque assim, eu não citei nenhuma na pesquisa. Eu entrei em várias, fui autorizado a entrar, tanto quando entrevistei esses diretores, nenhuma entidade foi citada. Em todas... eu me coloquei à disposição, mandei o artigo quando foi publicado para todas e falei assim, ó, estou aqui. É grave, se precisar, a gente vai e explica. Tanto que as escolas tinham medo no início. Porque assim, ó, tu vai entrar aqui, mas o que se trata? É um trabalho sobre poluição atmosférica. Pô, mas e aí? Eu falei, não, é um ponto que a gente vai coletar, vocês não têm culpa nenhuma. Porque, por exemplo, eu peguei os dados da IPTC, eu consegui os dados que passa de ônibus por hora, que passa de carro, que passa de moto. A IPTC tem todos esses dados nas principais escolas. Né? Não é pela escola, e sim pelo trânsito. E aí eu falei, vocês não têm culpa que vocês estão numa avenida que passa veículo que polui. Mas eu estou aqui para ajudar. Então, quando saiu esses dados, eu falei, é alarmante. Vocês podem fazer várias atividades que possam diminuir ou amenizar. Mas aí, o que nós vamos pensar? É óbvio que quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, nós temos 3 pilares: social, ambiental e econômico. Eu não posso chegar numa empresa e dizer assim, olha, vamos trocar e vamos transformar a tua empresa em uma empresa verde. E aí eu tenho que demitir alguém depois. Pô, eu estou afetando o lado econômico. Então, assim, isso que eu acho bacana da gestão. A gente não pode pensar só no lado ambiental. Tem que buscar o equilíbrio. Tem que buscar o equilíbrio.
Então, só que se eu chego numa escola e digo assim, olha, tu tem que, vamos botar um tapete verde, vamos fazer uma parede verde, vamos amenizar isso. Tá, mas qual é o custo que eu tenho? Se entende? Tá, mas olha só, eu vou ter um custo para fazer uma atividade que a gente sabe disso. Então, por que eu vou investir nisso? Qual é o risco que eu corro? Alguém sabe? A pessoa teve... Gente, assim, a minha dissertação de mestrado foi sobre... Eu fiz na engenharia e foi sobre drenagem ácida de mina, de carvão. Aí, eu fui para Santa Catarina e eu entrei naquele rio Tubarão, entrei naquela bacia, entrei em muita propriedade. Uma propriedade que eu entrei tinha uma criança e uma mãe. A criança tinha 5 anos e aquele rio que passava e abastecia a propriedade dela estava condenado. Era um rio ácido. E aí a mãe teve com 28 anos câncer no cérebro quando essa criança nasceu. Será que realmente foi genético ou foi por causa daquele rio? Como é que a gente conscientiza isso? E como é que tu vê, assim... Primeiro eu queria fazer uma colocação em relação ao teu trabalho, né? O trabalho que tu fez, o trabalho de pesquisa, enfim. Mesmo que grande parte das escolas que tu visitaste, né? Que tu teve a oportunidade de visitar, Felipe, elas não tinham, talvez, o tanto conhecimento das ODS, né? Uhum. Mas que bom que elas já tinham vários projetos em andamento, mesmo que... Sem estrutura, né? Mas que tinham, assim, essa conscientização de uma forma mais inicial, digamos assim. Primeiro passo já está primeiro sendo passo, dado. exato. O que falta é uma organização, uma sistematização desse processo. E aí, puxando o gancho da segunda pergunta, assim, como tu vê, assim, essa questão da conscientização das pessoas, das crianças, né? Ou da sociedade de modo geral, em relação à sustentabilidade? Ampliando um pouco mais a visão, assim. Como tu vê isso? Assim, tu vê que a gente já teve um avanço em relação a 10 anos atrás. Estamos caminhando num universo que... Como será que está... Claro, né? Como tu vê isso daqui 5 anos, 10 anos, por exemplo? Tu acha que vai ter um avanço em função de tantas políticas ambientais que a gente está tendo aí no mundo, de modo geral? Existe o avanço, mas ele é pequeno. Pequenos passos. O que é necessário para a gente... Primeiro, assim, é algo que é complicado e é difícil, mas a gente, como professor, a gente tem essa obrigação, mesmo que a gente tenha muitas atribuições, é conhecer a realidade. Qual é a realidade daquela região, qual é a realidade daquela cidade, qual é a realidade daquela escola e daquele aluno. Então, teve um projeto que me chamou a atenção numa das escolas, que foi o seguinte, era uma comunidade que tinha muita horta em casa. Horta. E aí, o que a escola fez? Eu achei genial a ideia deles. Vem para dentro da escola, ensina, chamou a comunidade, chamou os pais. Por que vocês não fazem uma oficina para nós de horta? Para a gente aplicar isso na escola. E aí, deu engajamento. Porque, se a gente for falar sobre administração, no planejamento estratégico, quando a gente fala sobre engajar um funcionário, para eu engajar um colaborador, eu tenho que fazer com que ele participe da parte estratégica. Então, no momento que eu trago a comunidade, eu vejo que a realidade deles, eles têm horta, eles fazem de uma forma super simples e que está dando certo, eles se alimentam, por que eles não podem vir até a minha instituição ensinar como se faz? E no momento que eles vêm para ensinar, existe um engajamento. A felicidade daquela comunidade é, hoje eu estava na escola do meu filho, eu ensinei os professores, né? Eu ensinei, olha eu que daqui a pouco nunca imaginei estar numa escola, eu estou ensinando os professores a fazer uma horta. Olha a felicidade que é quando um colaborador chega em casa, hoje eu participei de uma reunião, eu participei de um processo decisivo de uma empresa. A pessoa vai acabar ficando mais comprometida, isso é certo. Tu começa a ter o comprometimento das pessoas quando elas fazem parte do processo decisivo. E na escola é a mesma situação. Só que eu preciso conhecer a realidade. Então, não é só a realidade da dificuldade que o aluno tem de aprendizado, que eu sei que existem muitas dificuldades, porque tu tem uma realidade que o aluno vai para a escola só para se alimentar, ou ele é abusado. E aí vamos pensar, agora vamos ensinar a educação ambiental para essa criança. Bom, ele passa por outros tipos de problemas mais graves. Muito mais urgentes. Isso. Então, assim, a gente sabe que não é uma prioridade, mas a gente tem essa consciência que ele precisa de ser acolhido de outras formas. Sim. Mas no momento que a gente tem uma comunidade que daqui a pouco a gente possa trazer eles para dentro, vai se tornar mais rápido, porque aí passa a ter uma cobrança maior da criança em relação ao adulto, e do adulto ele passa a se sentir pertencente.
Teve uma cidade de Taquara, teve um projeto muito bacana que na pandemia eles fizeram uma competição sobre quem juntava mais lixo reciclado. Eles começaram a competir e foi um sucesso. E as famílias engajaram, porque começou a participar uns ajudando os outros. Então, assim, geralmente toda cidade tem lá uma cooperativa de reciclagem. Sim. Então, tu pode busca ajuda na prefeitura. Então, assim, a gente tem, né, onde buscar ajuda. O problema só, às vezes, é disponibilidade ou de que ponto aquela escola tem essa necessidade. Só que onde eu fiz a pesquisa, que era no Vale do Paranhana, a gente sabe que é uma outra realidade em relação à Grande Porto Alegre. Lá é uma cidade mais rural, é uma região mais rural. Então, por isso que eles têm mais práticas ambientais, porque é uma cidade que cresce no meio de uma zona rural, daqui a pouco, no entorno. Sente então, essa necessidade real, dia a dia, né? E a gente está num apartamento em Porto Alegre, daqui a pouco a gente não tem condições de ter uma horta porque não tem espaço. Né? Mas sabe, Felipe, falando um pouquinho das escolas, nós tivemos aqui a oportunidade em outros episódios de falar com gestores escolares, né? Nos últimos 3 episódios falamos sobre gestão escolar. E aí teve um dos episódios que a gestora falou muito sobre a questão da gestão democrática, né? E aí tu falando da questão do envolvimento, do engajamento, da sensação de pertencimento, né? O quanto a gestão escolar, ela tem o poder na mão também de fazer a transformação na escola, enfim, né? Na comunidade de modo geral. E isso são projetos, assim, que eles levam também muito a sério, né? Acho que isso vai muito de encontro com o que tu estás falando em relação à conscientização, sabe? E o quanto a escola, ela também transforma. E as gestoras, elas deixaram isso muito claro, assim, né, Paty? Da questão de como essa gestão democrática, ela precisa ser assertiva, assim, e permitir que a comunidade, elas realmente sejam ativa, que elas participem de assembleia e de modo geral, e tomem partido nas decisões de projetos. Porque à medida que tu traz a família para dentro da escola, de forma que eles possam, de fato, contribuir, serem ouvidos, né, tenham a sua fala em momentos oportunos e de importância, né, para o resultado da escola, eu acho que aí vai acontecer o engajamento. Porque muitas, né, falam, né, Diana, que como é difícil trazer isso, a família para dentro da escola, ou não tem tempo, ou não tem horário disponível, a gente, enfim, acaba buscando diferentes horários para que eu possa ter o pai ou a mãe aqui. Mas por que eu vou ter o pai? O que o pai e a mãe irão fazer na escola, né? De que forma, então, eles podem contribuir? E é esse olhar, né? De que forma eu vou engajar a família, de que forma eu vou engajar a comunidade. E os projetos ambientais, como tu deste aqui o exemplo muito importante, bonito, eficiente e eficaz, né? Como é que eu ensino a fazer uma horta? Que para muitos deve ser muito simples, né? Como fazer uma horta e o quanto eles se sentem úteis, né? O quanto isso é importante para eles, o quanto isso é importante para a escola, para aqueles alunos que estão lá, né? Para o filho daquele pai, né? Que está lá dentro da escola contribuindo, né? Com a construção dessa horta. Então, esse olhar mais simples das coisas, né, Felipe? Porque às vezes a gente leva para um patamar tão grandioso e inacessível que é, nossa, o nosso planeta precisa de cuidado, né? O nosso planeta está sendo inundado, o nosso planeta está pegando fogo, e como é que eu aqui na minha cidade pequenininha vou fazer na minha casa? Posso fazer a diferença. Isso está muito longe. Eu não vou conseguir, isso deixa para quem está lá em cima fazer. Mas a gente pode fazer pequenas ações, tomar pequenas atitudes, né, dentro do nosso contexto para contribuir. E então, trazendo lá para a escola, né, quero fazer uma pergunta para ti, quero que tu nos diga que nós temos uma pergunta relacionada à educação e com os professores. Como você poderia compartilhar, né, algum projeto que o professor possa estar desempenhando, fazendo dentro da escola, ou o gestor possa estar implementando lá dentro da escola? O que tu acredita, assim, e percebe dentro, né, das tuas pesquisas, dentro de todas as entradas que tu teve aí na educação básica, né, dentro das escolas? O que tu acha
que aqui tu poderia deixar, né, e falar para esse professor, para esse gestor, olha, dá para a gente começar por aqui, dá para a gente tomar esse passo aqui, né, ou uma atitude um pouco diferenciada nesse sentido. O que que tu deixa aqui, Felipe, para eles? Foi importante, Paty, ter falado sobre... a gente pensa lá no mundo, né? Ah, mas quem sou eu? Eu tenho um aluno que fala, mas professor, quem sou eu? Né? Eu sou um ser importante, porque a ONU ela fala, né? Pense global e haja local. Né? Então, por exemplo, esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 objetivos que têm métodos que tu possa implantar. Beleza, eu vou atrás, aí tem lá 239 metas. Meu, mas é 169 metas. Mas é muita coisa. Não, vamos fazer o simples, sempre o simples. Então, a gente pode alinhar, por exemplo, até algo que eu possa fazer, que eu faço em casa, eu vou trazer para dentro da escola. Ah, mas como é que eu posso engajar um professor? Então, teve um projeto que eu achei muito bacana, de uma escola de Três Coroas, que a professora me ligou e ela ouvia muito os alunos. E ela turma de 4 anos. E aí ela ouvia, e aí um dia tinha uma minhoca na janela e ela olhou, e eu vou fazer um trabalho sobre minhoca, e as crianças adoraram, e ela ligou para nós. Né? E quando eu fiz essa pesquisa, eu sempre me coloquei à disposição das escolas. Se vocês precisarem, nós temos várias ações, tragam os alunos aqui para dentro. E eles me ligaram. Ah, Felipe, tem algum projeto aí de minhoca? Eu falei, a gente tem um minhocário, traz eles para cá. E aí eles foram, 4 anos. Eles adoraram, mataram várias, né? Pegaram, esmagaram. Normal, né? Isso, normal, mas eles tinham que sentir, botar a mão na terra. E a gente começou a explicar de uma forma didática o que era a função. Então a gente conseguiu trazer para eles um outro mundo de um projeto que surgiu porque tinha uma minhoca no vidro, numa janela de um berçário, não, num maternal. Só que ao mesmo tempo, né, para engajar, a gente sabe o quanto é complicado, porque teve uma escola que eu liguei e foi engraçado assim que eu perguntei assim, quero falar sobre o meio ambiente. Nossa escola é só creche e eles são muito pequenos para entender. E aí tu fala com o ensino médio, aí a professora de ensino, aí a diretora assim, não, aqui é uma escola de ensino médio, eles não vêm preparados do fundamental. Então, um joga pro outro. Né? Só que a criança foi lá, a gente explicou de uma forma assim, decomposição, só que a gente falava a linguagem deles. Uhum. Né? Então, a gente falava como é que era a importância de uma minhoca numa composteira, né? No minhocário. Então, são projetos simples que tu pode fazer de uma maneira que tu possa cruzar, e é importante a gente ter a tecnologia a nosso favor hoje, a gente ter as redes a nosso favor, porque tem muito projeto bacana que tu possa trazer. Mas eu sempre falo assim, o que tu pode começar dentro da tua casa? Né? O que eu posso fazer de diferente? Gente, o simples separação de lixo é algo extremamente importante, é algo pequeno que rende muito resultado. Então isso, se todo mundo tivesse essa consciência, para vocês terem uma ideia, a gente tem um potencial hoje de reciclar no Brasil 30% a 40%. A gente recicla 3%. Nossa, muito. Eu não sabia desse dado. É pouquíssimo. Vou eu agora começar a olhar lá para minha casa mais de perto. Eu já faço algumas coisas assim que, né, como a gente diz aqui, o que está ao meu alcance, né, dentro do meu conhecimento, a gente já faz. Mas quando tu fala de 3 para possível 40... eu fico até envergonhada, né? E tu sabe que essa semana a gente estava, quando nós tivemos a nossa reunião, né, Felipe? Tu falaste sobre a questão do lixo, do lixo, do shampoo, né? Os frascos, os frascos, né? Isso me tinha fugido da palavra. Isso, não, né? O frasco, enfim, o descarte correto do frasco, do shampoo, enfim. E eu fiquei pensando, aquilo que tu estava falando na hora, eu fiquei pensando assim, poxa, né? A gente repensa atos que a gente faz, né? A forma como a gente conduz. Sim. E eu vou te dizer o seguinte, assim, eu olhei de uma forma totalmente diferente. Para aquele frasco. Para aquele frasco, a partir daquela tua fala. Tem um grande valor. Isso aí. E isso é conscientizar, né? Através da tua fala, de uma simples reunião que nós fizemos de manhã, né? E já vem toda uma parte de conscientização. E aí eu já falei para uma outra pessoa e assim a gente vai semeando. Mas isso é muito legal, assim, são pequenas práticas que, na verdade, como tu falaste, né, são pequenas coisinhas que lá no final dão um impacto gigante. Pensa comigo, Jane. Pensa assim, estou preso, sou presidiário. Saí da prisão. O que geralmente acontece com esse ex-presidiário? Ele vai tentar se recolocar na sociedade. Vai ser muito difícil ele conseguir um emprego. Aí ele consegue numa cooperativa de reciclagem.
Como é que essa cooperativa de reciclagem ela sobrevive? Recolhendo lixo. Então, aí está o Felipe na casa dele, que acha que não é nada para o mundo, né? E mistura todo o lixo do banheiro. E joga, o caminhão passa, recolhe. Como um frasco de desodorante tem um grande valor, por exemplo, na hora que ele pega o teu saco de lixo e segura, ele sente que tem ali um frasco, ele vai ter que rasgar porque é o sustento dele. Então, o que vai acontecer? Aí tu pensa, eu tenho um centro de uma cooperativa de reciclagem que já está fazendo um trabalho social gigantesco, que é, daqui a pouco, reintroduzindo, recolocando as pessoas, reintegrando as pessoas no mundo. Já é um trabalho social gigante. Está fazendo um trabalho econômico, porque está movimentando o mercado, as pessoas estão tendo emprego. E ambiental não se fala. Porque esse alumínio, eu não vou mais precisar extrair ele, que aí tudo envolve recurso natural. Sim. A gente diminui o impacto. Então, por exemplo, tu vai pegar países como o Japão recicla quase tudo, né? Não lembro os números assim, mas eu acho que é 70%, 80% do total. Alemanha. Então, assim, eles olham para nós e eles não conseguem entender por que a gente não consegue, né? E eu sei o porquê. Porque a gente tem espaço. O que acontece com o nosso resíduo? Ele vai para um aterro, a gente não separa. O aterro tem um poder de 60 anos. Esses aterros aqui de Gravataí têm 50 anos para receber o nosso lixo. E no Japão, se eles não fizerem, vai acontecer o que com eles? Eles vão morar em cima do lixo. Eles não têm espaço. Então, para a gente não tem importância. Porque a gente não está vendo. Vai para lá, mistura tudo e não dá nada. Eu tive visitando um aterro e eu me lembro que uma pessoa falou assim, é 60 anos que a gente tem de espaço. Eu, tá aí depois. Cara, depois tu vai estar morto. Tá aí meu filho e meu neto. E aí, o que a gente vai fazer? Entendeu? Então, assim, a gente não analisa porque a gente tem... O Brasil é muito rico em tudo. Rico em recurso natural, a gente tem espaço, a gente tem... E aí os outros países, eles aproveitam porque eles não têm o que fazer. Até um engenheiro japonês falou numa palestra. Eu não sei se a gente tivesse aqui, no Brasil, se a gente ia ser tão forte em relação à nossa reciclagem. Mas eu falei para ele que sim, cara, porque vocês são muito disciplinados. Né? Vocês têm conhecimento, vocês se cobrem. A gente, infelizmente, a gente não é tão disciplinado assim, a gente é mais cômodo. Mas quando a gente leva isso para uma escola, ó, mostra, pô, isso aqui é o sustento daquela pessoa, a gente está movimentando o mercado financeiro, ajudando essas pessoas, a criança já age como algo natural. E se tu botar 2 lixos no teu banheiro, já está ajudando, assim, ó, muitas pessoas, muitas cooperativas. Felipe, quem ou que te inspira a continuar promovendo a educação ambiental? A continuar o teu trabalho? O que te inspira? O principal conceito de desenvolvimento sustentável é satisfazer as nossas necessidades sem afetar as gerações futuras. Né? E o que me inspira é meu filho. Né? Eu penso no futuro dele. O que a gente... Tem aquela frase, né? O que a gente vai deixar para os nossos filhos? Só que a gente tem que pensar também que filhos nós vamos deixar também. Sim. Né? Então, existe toda uma troca. A gente tem que educar, mas também o que a gente vai deixar para eles. Então, eu penso muito no que eu estou deixando de legado para ele. Então, a minha inspiração na questão ambiental é muito pensando na geração dele. O que eu estou ensinando e o que eu estou deixando para ele. Então, a criança, a gente sabe que não é só falar, né? A gente tem que mostrar para ela. A gente tem que se a gente não tiver atitude, não é o nosso exemplo que conta. Não é eu chegar para ele e ensinar, ó, tu tem que colocar o lixo no lugar certo. Não, ele tem que ver eu fazendo isso. Então, o que me inspira muito é ele, o futuro dele. Eu acho que quando a gente tem filho, a gente passa a viver por eles, né? Ah, eu morro pelo meu filho. Não, mas eu tenho que viver também por ele. Sim. Eu tenho que viver para dar um futuro para ele e ele poder seguir ou eu deixar um legado para ele. Eu não vejo assim eu não vejo assim um autor hoje. Óbvio que eu leio muito, mas a inspiração mesmo é que bom. Em relação a ele. Que lindo. Uhum. Que legal. Que legal, né, Fati? Tem não é ditado, mas que a gente costuma dizer, né? É melhor o feito do que o não feito, né? É melhor o feito do que o perfeito. Então, que a gente possa, fazendo, né, Felipe, pequenas ações na nossa casa, na nossa escola, no nosso dia a dia, né? Pequenos exemplos, como tu disse, é através do exemplo, né, que a gente inspira, que a gente faz outras pessoas fazerem, né? O nosso filho, eu também tenho um filho pequeno de 7 anos, e eu digo, olha o horário, né, o tempo no banho, né, olha onde tu larga, né,
o papel Poxa, é perfeito ou o isso. plástico, pensa que tu vai ficar aqui muito mais tempo do que eu digo para Uhum. ele, né? Então, cuida desse, né, do que a natureza tem aí para nos dar, porque ela não é infinita, né? A gente tem visto isso. E, Felipe, eu sei que tu trouxe um livro aí, uma obra, a gente já está aqui caminhando para o fim, né, desse episódio. Muito bom te ouvir. Eu acho que a gente ficaria mais aqui algumas horas, né, Diana, Isso aí. falando e ouvindo o Felipe, tudo que tu tens para nos contar, a tua experiência, o teu conhecimento. Tua bagagem. É, sobre um assunto que é tão bom, né? E é bom porque a gente pode fazer, a gente pode botar em prática. Ele não está fora da nossa realidade, ele não está fora do nosso alcance. Ele não é difícil, né? Porque às vezes a gente pensa assim, uma tarefa, uma atividade, um processo, não, mas isso é difícil, mas isso eu vou ter que fazer tal coisa, não, mas eu vou ter que abrir mão. Não, a gente não tem que abrir mão de nada, né? A gente não tem que fazer nenhum esforço físico ou às vezes mental, né, intelectual, para cuidar do meio ambiente. Na verdade, a decisão está em fazer ou não fazer. Na sua casa. Na minha casa. E sem investimento, né? Isso, a gente está falando sem só de boas ações. E os 3%, assim, não é... eu não preciso, a gente está em 3%, amanhã tem que estar em 30%. Não vai estar. A gente 3 sabe para disso. 4, né? 3 para 3,5 já é uma evolução. Eu já tirei, já arrumei meu banheiro. Cara, já fiz muita coisa já. Agora eu vou para minha cozinha, já vou separar, vocês vão ver que na cozinha a gente junta muito mais seco, né, do que orgânico. Aí eu tenho uma composteira em casa, melhor ainda, porque a composteira, ela gera um fertilizante para tu usar na tua... Então, tu vê no interior, assim, principalmente no interior, as pessoas já têm a composteira, já fazem o fertilizante e já usam na sua horta. Então, é tudo um ciclo, né? Então, assim... Isso é verdade, né? No interior é realmente assim, eles têm, já Claro. mexem a terra, já movimento, e já vai colocando outra, já vai... E é uma terapia, porque tu tá mexendo e tu tá com teu filho, e aí tu já tá criando uma experiência em família, porque o teu filho não vai lembrar do presente que tu deu, ele vai lembrar das experiências que tu teve. E isso é importante. Felipe, que conselhos tu daria para os educadores que desejam começar a trabalhar a educação ambiental com seus alunos? O que tu daria de dicas para quem quer começar a trabalhar, como pode começar, quem não faz nada, quem ainda não teve nenhum projeto, nenhuma iniciativa. E quem está aqui, quem vai te escutar, quem está te escutando, olha, eu vou começar a fazer isso lá na minha escola. Felipe disse isso, eu acho que eu posso começar por aqui. Sempre o básico, né? Sempre o básico. Olha, eu faço um exercício com meus alunos assim, ó, olhem para a sala. O que a gente tem aqui? Tem um lixo, dá para trabalhar com lixo. Tem luz, dá para trabalhar com luz. Tem um ar-condicionado. Então, assim, tudo se trabalha. Trabalha com o que tu tem, porque para o aluno ele perceber, ele precisa olhar o que ele está fazendo. Então, teve um grupo, por exemplo, que eu achei genial. Eles foram para um restaurante e aí eles tinham um problema que eles entregavam 180 canudos com a bebida. Um dia eu fui na bebida. E aí eu dei uma ideia pro grupo assim, fala o seguinte, diz pra eles, fazem um teste, só dá o canudo pra quem pedir. Entendeu? Tipo, dá a bebida e dá o canudo só pra quem pedir. Adivinha, gurias, quantos clientes pediram um canudo? Mas deve ter sido poucos. 4 dos 180. Então, assim, foi uma atitude simples, gera economia, né? O canudo, a gente fala muito do canudo porque ele tem um... mas por que o canudo tem o copo? Mas é que o canudo ele tem uma utilidade muito rápida. Né? É isso que a gente fala, tu usou, já descartou, e não tem o porquê, né? Daqui a pouco tu tem um copo. Então, assim, o aluno teve também um grupo que eu achei muito bom, que eles fizeram, contar os copos plásticos e começaram a ver quantos copos eram utilizados durante as aulas. E às vezes tu tem por semana, eu fiz uma vez na sala dos professores, são milhares de copos usados. Então a URGS fez um projeto também que tirou o copo plástico, agora tu tem que trazer teu copo. Vai gerar aquela crise, vai gerar briga, tu vai esquecer. Resistência, mudança, isso, né? Mas depois vai se parar. Se para, sabe? Tu vai brigar, mas o bacana do meio ambiente é que ninguém contesta tanto, né? Porque, eu tenho que ser a favor, né? Não posso falar mal das questões ambientais. Então, assim, vai ter resistência, mas depois as pessoas elas vão se acostumar, né? Então, assim, sempre olha para o simples. Eu faço alguma coisa em casa, leva para aula. Pergunta para os alunos, alguém faz algo em casa? Alguém faz separação? Peçam para eles trazerem. Né? Sabe, Felipe, que agora tô falando do copo. Sei que a gente já tá indo pro final, né? Mas só para concluir aí.
Uma coisa assim que me gerou muito impacto foi que a minha filha maior, ela estuda numa outra escola de nível médio, né, de ensino técnico. E aí as primeiras ações, assim, que me surpreenderam foi que um dia eles estavam saindo para uma balada, né? E aí cada um levou seu copo. Falei, como assim cada um levou seu copo? Já saíram com o copo. Como assim? E aí a gente se surpreende, né? Eu disse, não é uma coisa comum para nós, né? Mas para eles, dentro da conscientização, é. E aí, a partir daquilo ali, sempre assim, eu comecei a prestar muita atenção. Nossa, se preparavam para sair, já tava com o copinho. Não sei o que, já tava com o copinho. Cada um levava o seu copo. E isso também é assim, como tu falou agora, o quanto se economiza, não só de grana, né? Mas também essa parte de que trabalha a conscientização na prática mesmo. São pequenas ações. E assim, a gente não vai eliminar. Porque as pessoas também, tem pessoas que têm necessidade, que precisam. Sim. Ok, tu não vai eliminar, né? Mas a gente vai diminuir. Então, a gente não seja radical, eu sou contra o radicalismo. Sim. Mas assim, vamos diminuir, vamos tirar aos poucos. E aí as pessoas vão se adaptando àquela realidade. Né? E daqui a pouco, vamos pensar como gestor, como empresário, eu vou diminuir meu custo. Então, o empresário ele gosta, então tu faz a questão dos pilares. Tu vai diminuir teu custo, com isso tu vai melhorar a tua imagem. E hoje, assim, tu vê que é difícil até tu mensurar o quanto a imagem da empresa melhora em relação às questões ambientais. Porém, se tu andar fora da linha, é muito rápido hoje, ainda mais com rede social, tu ser cancelado. Sim. Né? De acabar com... Isso a gente trabalha muito, assim, questão... É uma imagem, ela é positiva, ok... A gente não consegue saber quanto ela valoriza, mas no momento que se a empresa, que nem a gente teve o caso do Vale dos Sinos, né, daquela mortandade que teve faz uns quase 20 anos, então as empresas acabam se manchando e isso é difícil de recuperar a tua imagem. Né? Felipe, fala aí da obra que tu trouxe. Sim, eu trouxe um livro do André Trigueiro. Esse livro, por que eu trouxe ele? Que ele fala sobre cidade de soluções, ele tem um programa, e eu trouxe porque ele é muito simples. Ele é super simples, assim, ele conta... o que ele viveu nos programas. Ele pegou os principais programas. Então, ele fala de assuntos como mudança climática de uma maneira muito mais simples, muito mais didática. E ações, assim, realmente que são fáceis de colocar em prática. Né? Isso eu achei muito bacana. E eu trouxe também de um colega meu, Diana, só que eu não me lembro de cabeça, não sei de cabeça, que ele fez ele pegou mais de 200 filmes relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Legal. E fez como se fosse um catálogo. Então, tem pessoas que gostam de ver filme, né? Então, ali vai ter tudo classificado, esses filmes, né? Sobre os ODS. E também, eu gosto muito também de cinema. Teve um filme que foi muito marcante para quem quer ter uma noção do que se trata o meio ambiente, que é um filme da década de 2001, acho, da Julia Roberts, que é o Erin Brockovich. Ela ganha um Oscar. Aquele filme mostra muito a realidade do que é o impacto ambiental, de como o impacto ambiental ele afeta as famílias e que doenças que ele pode trazer. Tanto que foi uma multa milionária que a empresa... Foi uma das multas mais caras que uma empresa teve. Foi uma história real, né? Isso. Tem um filme agora recente, que é O Preço da Verdade também, que é com o Mark Ruffalo, se eu não me engano, também, que fala sobre a mesma situação. Então, as empresas hoje, por exemplo, se elas não cuidarem, né, daqui a pouco elas estão atingindo uma água, um rio, toda a comunidade ela é afetada. Sim. Né? Então, daqui a pouco tem uma comunidade que está desenvolvendo algumas doenças e acham que é algo genético, acham que é algo... Mas não, às vezes é por poluição, a gente não percebe. Por isso que tem que existir a fiscalização. Então, essa do Marcos se vocês botarem no Google, é só botar Cinematoteca, É um e-book que tu compartilha comigo? É um e-book que eu compartilhei contigo, tá, isso. Depois a gente coloca lá no... É muito bom também. Ele fez uma classificação, então para quem quer... sobre. Porque tem muitas escolas que trabalham com filmes, né? Daqui a pouco... Sim, mas é bom, claro. Ali legal. Ele fez toda uma classificação, são mais de 200 filmes. E se tiveres mais alguma outra, além de todas as dicas que tu deu hoje, né, Paty? Mas se tiver outra, também compartilha com a gente, compartilha com as pessoas. E a gente fica à disposição também, porque eu faço parte do Conselho Regional de Administração, né? Eu coordeno a Câmara Especial de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Então, a gente fica à disposição de empresa, né, que queira conversar com a gente, escola, a gente está à disposição, eu não me importo. Se eu tiver tempo, eu vou lá na escola, dou palestra. Ótimo, o que precisar, a gente sempre está à disposição. E nós super te agradecemos por tu teres vindo aqui, né, estar aqui muito com a gente obrigada, hoje. Felipe. Foi uma honra te escutar. Tenho certeza que quem está te escutando também vai aprender muito como nós. Né? Isso aí. Muito obrigada. E eu que agradeço por isso. Legal. Então, se você
curtiu esse episódio, coloca aqui nos comentários, né, o que você achou desse momento, desse assunto, compartilha conosco. E se você é professor, gestor escolar ou simplesmente alguém apaixonado por educação e educação ambiental, a gente quer te ouvir. Como você tem contribuído para criar uma educação mais consciente e sustentável? Compartilhe com a gente, vai ser um prazer trocar uma ideia com você sobre o futuro, né, do nosso planeta. Com certeza, então, né, a educação ambiental não é apenas um tema a ser tratado em sala de aula, mas um compromisso coletivo para transformar a nossa relação com o meio ambiente e construir um futuro mais sustentável. Cada gesto conta, desde a separação do resíduo por reciclagem até o cuidado com as áreas verdes e o uso consciente da água. Pequenas ações feitas por muitos geram grandes mudanças. Por isso, convidamos você a ser parte ativa dessa transformação. Junte-se à escola. Participe de projetos comunitários, incentive hábitos sustentáveis diários e inspire as próximas gerações a viver em harmonia com a natureza. Educar para o meio ambiente é educar para a vida. Vamos juntos fazer a diferença, porque o planeta é de todos nós. Nosso muito obrigada por vocês nos acompanharem hoje. Até a próxima!